Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webcast da InterSystems Brasil, com o Yuri Gomes, nosso consultor em tecnologias InterSystems. Yuri, mais uma vez, obrigada pela sua participação, pelo seu tempo e disponibilidade. Hoje nós vamos falar sobre o tema Big Data em tempo real. Vou passar, então, a palavra para o Yuri começar a passar o conteúdo para vocês. Lembrando que a gente tem o quadradinho aqui de perguntas e respostas. Vocês podem ficar à vontade para enviar as perguntas de vocês e até o final do webcast a gente vai ler essas perguntas e o Yuri vai responder, tá? Yuri, obrigada mais uma vez. Bom webcast a todos. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Tivemos o evento mundial da InterSystems e, por isso, durante algumas semanas, interrompemos aqui as apresentações. Teve muita apresentação legal lá no evento mundial da InterSystems. A InterSystems vai depois enviar e-mail para vocês com os links lá para vocês verem as apresentações que foram feitas. Tem muito conteúdo relevante, muita coisa nova que está disponível na nossa solução. Hoje vamos tratar do tema de Big Data em tempo real. Eu vou explicar um pouco dos conceitos de Big Data, qual a melhor forma de se fazer, como é que está o Big Data na prática para os projetos realmente saírem, a arquitetura de referência disso, os usos. Então, hoje acho que a gente vai ter uma possibilidade bem interessante de ver como é que esse mundo de Big Data caminhou. Antes de falar de Big Data, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a InterSystems. A InterSystems ela é uma empresa de tecnologia presente no mundo inteiro. E como empresa de tecnologia, ela oferece uma solução que está por detrás de muitas aplicações que são muito importantes em todo o mundo, principalmente na área de medicina, na área financeira e de governo. São 3 grandes segmentos. Essas soluções são essas que vocês estão vendo aí, o InterSystems Iris, o Iris for Health, o Health Share e o TrackCare. O Iris e o Iris for Health é uma plataforma de dados. São plataformas de dados, os dois são parecidos. O que muda é que o Health ele vem com algumas coisas a mais em relação a protocolos, a interoperabilidade para a área de saúde. Mas os dois são produtos orientados a ser uma plataforma de dados para as aplicações de negócio dos nossos clientes no mundo inteiro. E como uma plataforma de dados, ela acaba sendo a plataforma para ser o Big Data dos nossos clientes, das aplicações dele. Então, a nossa plataforma de dados é um Big Data, que eu vou explicar mais adiante o que é. Temos ainda o Health Share, que é a possibilidade de conectar redes hospitais em rede para trocarem informações e terem uma única fonte de informação e de gestão em saúde. E então, o Health Share para criar essa rede conectada e o TrackCare como um sistema de gestão clínica, ou seja, para gerenciar os exames, os atendimentos em saúde, a equipe médica, tá? Muito utilizado em vários hospitais por todo o mundo. Para aprender mais sobre as soluções da InterSystems, esses produtos que estão por detrás de várias aplicações críticas em todo o mundo, são vários recursos que a gente disponibiliza. O e-learning, o online learning, onde você tem acesso à grande maioria dos treinamentos totalmente gratuito, inclusive com a possibilidade de fazer exercícios dentro da instância do Iris na nuvem, que é criada ali na hora para o curso online. O Developer Community, que é o site da comunidade InterSystems, mais de 20 mil desenvolvedores fazem parte da comunidade. Lá você consegue tirar dúvidas, ver usos da tecnologia, acessar artigos, enviar suas questões e receber as respostas, uma grande fonte de consulta sobre nossas tecnologias. E a documentação online ela também está disponível em PDF, em HTML, navegável, muito fácil de consultar qualquer item, qualquer feature do nosso produto, qualquer característica.
E, finalmente, o WRC, que é o Centro de Resposta a qualquer tipo de incidente, a qualquer coisa sobre as nossas soluções. Então, quando você adquire a nossa solução, esse é o canal de suporte. Aqui é uma tabela que eu já trouxe em outras apresentações, porque ela representa bem o que é esse ecossistema do InterSystems Iris, que é a nossa solução de plataforma de dados. Ela trabalha vários aspectos, todo o segmento de banco de dados, trabalha com as principais linguagens de programação, pode ser implantado na nuvem, on-premise, tem uma série de características analíticas de machine learning, de processamento de linguagem natural, o BI clássico e tudo mais que a gente precisa dentro de uma iniciativa de Big Data. Tem toda uma parte de interoperabilidade, integração, captação de dados, ingestão, que a gente vai ver mais à frente, trabalhando em vários contextos de negócio, governo, financeiro, varejo, o retail, ou seja, todos os grandes segmentos de negócio em todo o mundo, com toda uma stack de segurança e privacidade de dados totalmente aderente à GDPR, a LGPD, que é a Lei de Privacidade aqui do Brasil, e as melhores práticas em segurança da informação, com a capacidade de criptografar dados, de criptografar também o trânsito desses dados, definir quem pode acessar, quem não pode, toda a questão da auditoria, a gente faz muito bem. E temos toda uma vertical de saúde com a implantação de uma série de padrões de mercado, quando se fala em interoperabilidade ligada ao mercado de saúde. Então, hoje eu não vejo uma melhor plataforma para fazer Big Data com dados de saúde do que InterSystems, porque o repositório de Big Data em saúde que você vai ter, ele é totalmente baseado em padrões, em HL7, em FHIR. Então, isso é um grande diferencial na hora de conseguir fazer análises em saúde. A gente também tem a capacidade de fazer Big Data em outros mercados. Então, mas em saúde em especial é interessante porque a gente faz e ainda faz orientado a esses protocolos em saúde, essas padronizações. Bom, o que é um Big Data? Eu gosto muito de pegar o dicionário do Gartner, porque ele costuma ser muito claro sobre o que é cada coisa. E no dicionário do Gartner, ele posiciona o Big Data como ativos de informação de alto volume, ou seja, grande volume, grande quantidade de dados, que eu consigo operar em alta velocidade. Então, não tenho delay de tempo, eu consigo, se eu quero obter um dado, ele aparece para mim na hora. Alta variedade, ou seja, eu estou pegando dados variados, dados financeiros, dados administrativos, de vendas, de atendimento, ou seja, toda a variedade que o meu negócio possui, essa variedade se reflete dentro do Big Data na forma de dados, ali que estão convergindo para criar análises, que exigem formas inovadoras e econômicas de processamento de informações, permitindo uma visão aprimorada para tomada de decisões e automação de processos. Inovadora por quê? E econômica por quê? Quando você fala de muito dado sendo consumido, isso, a princípio, também vai consumir muita máquina, muito recurso. E se você não tomar uma arquitetura de Big Data como sendo a arquitetura para isso, vai gastar muito com recurso de máquina, vai gastar muito para obter desempenho. Então, uma arquitetura de Big Data é muito relevante na hora de tratar com o desempenho um grande volume de dados. E esses dados vão estar todos disponíveis para melhorar as decisões de negócio, porque você vai poder plugar ferramentas dentro desse Big Data para criar análises dos seus cenários de negócio, ou análises de risco, ou mesmo análises para tomar qualquer tipo de decisão, seja administrativa, de negócio, decisões operacionais. E hoje todo mundo quer tomar essas decisões em tempo real, com dados que estão acontecendo no momento. Então, é isso que a gente vai demonstrar. Para você entender bem o que é Big Data, um Big Data ele não existe sem os 5 Vs que eles falam. Esse é muito famoso
dentro do mundo do Big Data, os 5 Vs. Então, os 5 Vs definem um Big Data. Todo Big Data ele é caracterizado por ter um grande volume de dados. Então, a gente está falando aí, sei lá, de repositórios acima de 1 teradata, repositórios acima de 1 bilhão de registros, e assim vai. Então, a gente está falando de muito dado mesmo, em grande volume acontecendo. E eu tenho que fazer com que isso chegue para quem está usando esses dados com velocidade. Ele tem que clicar num relatório e automaticamente ter esse relatório ligado ao volume de dados dele. Tem que ter variedade. Não importa como é que esses dados se encontram, em que formato, de que maneira eles estão. Eu tenho que conseguir trazê-los todos para dentro do meu Big Data. Muitas vezes na forma em que eles estão mesmo, em diversas variedades, alguns em arquivos texto, outros em dados mais estruturados, outros na forma de imagens, de vídeos, de informação modelada, de informação não modelada, tudo isso pode vir. Veracidade. A veracidade é importante, né? Eu tenho que ter a certeza de que aquele dado está correto, com qualidade. Que o e-mail do cliente que está lá no Big Data é o e-mail dele mesmo, que não é um e-mail inválido. Isso é um exemplo simples. Mas quando a gente fala de veracidade, é veracidade desde o nível mais granular de dado até a informação em si. Então, não pode ter o fake news, o fake data aqui dentro do Big Data. E a gente tem que trabalhar também muito a questão do valor que aquele dado que está dentro do Big Data tem para o negócio, para quem está utilizando aquele dado. Então, tem que estar muito vinculado ao negócio. Então, esses 5 Vs, eles orientam como é que eu vou criar o meu Big Data. O que é um Big Data quando a gente fala em termos de componentes, né? Então, um Big Data, primeiro, é você ter uma estratégia de coletar os dados onde eles se encontram, para trazer para dentro do repositório do Big Data. Então, a gente encontra dados hoje dentro de dispositivos que estão na internet, por exemplo, dispositivos móveis. O tempo todo os nossos clientes, os nossos usuários estão digitando coisas ali dentro, fazendo coisas ali dentro que eles precisam transmitir para a gente, para a empresa, para dentro da empresa, por meio de formulários, por meio de eventos de dados, pelo que for. Isso é um exemplo. Aí a gente começa a falar também de dispositivos conectados na internet, câmeras de segurança, sensores, até mesmo veículos hoje, né, por meio de telemetria, caminhões que estão fazendo logística. Aí a gente começa a falar de sistemas que geram informações e que é importante eu captar essa informação para trazer dentro do meu Big Data e criar análises. Aí a gente começa a falar de bancos de dados também, de arquivos textos, de e-mails, de eventos de dados que ocorrem de forma espalhada, de informações na internet que eu também quero captar, de parceiros de negócio que têm dados interessantes que querem me passar para eu criar análises complementares. Tudo isso eu tenho que ter uma estratégia para coletar esses dados e colocar com qualidade para dentro do meu Big Data. Por isso que a gente tem a segunda caixinha aqui, que é o enriquecimento dos dados, ou qualidade dos dados, que é a capacidade de eu aplicar lógica de algoritmo, lógica de programação, regras de negócio, para verificar como é que esses dados vieram, corrigir esses dados no momento em que eles entram, caso seja necessário, complementar esses dados, caso eles venham incompletos, né? Ou mesmo juntar dados que vieram brutos aqui, gerar um terceiro tipo de informação para ser uma informação a mais que vai para dentro do Big Data. Então, esse enriquecimento aqui, ele é fundamental para eu criar dado com qualidade para ser analisado. Aqui se gasta a maior parte do tempo dos projetos de Big Data, que é muito difícil você fazer com que o dado que veio bruto aqui da coleta já esteja com tudo o que você precisa.
para gerar análises interessantes lá na frente. Então, aqui a equipe técnica trabalha muito para fazer o dado ficar no formato e com as informações que são necessárias para que a análise ocorra da melhor forma. Um exemplo, eu estou coletando um dado aqui de uma venda que aconteceu numa loja. E no momento em que eu coleto esse dado lá do sistema de vendas, percebo que, por exemplo, o cliente não quis dar muitos detalhes sobre ele, né? Ele só fez a compra ali dando os detalhes mais básicos, mas, por sorte, eu já tenho um histórico de vendas dele dentro de um sistema interno meu, que eu posso juntar com esses poucos dados que ele me deu e aí ter o perfil completo do cliente, das preferências de consumo dele e de uma série de outras informações, e aí sim armazenar isso no Big Data, possibilidade. Ou então, ele deu um endereço de entrega incorreto, faltando CEP, por exemplo. Mas eu tenho, por exemplo, uma parceria com os Correios, onde eu consigo, por meio do endereço, obter o CEP. Então, posso fazer essa consulta em tempo real, voltar aqui, completar com o CEP e aí sim armazenar dentro do meu Big Data. Tá? Então, é muito importante aqui o enriquecimento. A retenção dos dados é peça central dentro de um Big Data. Eu tenho que conseguir reter muito dado e no formato que eles estão, como a gente vem falando. Então, a gente está falando de terabytes de dados, de bilhões de registros que eu tenho que armazenar aqui dentro. E, por último, eu tenho que ter a capacidade de análise muito forte em cima desses dados que estão armazenados. Capacidade de criar painéis de informação, análises com gráficos, com tabelas, análises combinadas, análises de tendências, de padrões, previsões e uma série de outras coisas. Então, quando você olha um Big Data, são esses os 4 grandes componentes: a coleta, o enriquecimento, a retenção e, finalmente, ter a análise para o usuário de negócio na ponta fazer. Bom, esses grandes 4 componentes eu vou detalhar nos próximos slides, mas uma coisa é importante. Esses 4 componentes, eles têm que ter uma boa governança de dados em cima dele. O que é governança de dados? É eu saber o que é o dado em si, tem um perfil desse dado. Eu tenho um dado de cliente, tenho um dado de fornecedor, tenho um dado de venda, eu tenho um dado de fabricante. Ou seja, saber quais são os meus itens de dados, isso é governança. Para que serve esse dado? Para quem deve ir esse dado? Qual que é o fluxo de tramitação desse dado dentro da empresa? Né? Quem tem permissão de acesso a esses dados? O que esses dados vão trazer para mim, para o meu negócio? Então, isso é governança. Saber mais sobre os dados. Né? E controlar como é que eles podem ser acessados ou não. Segurança. Evitar que esses dados que eu coletei e armazenei caiam na mão de pessoas erradas, que não estejam previstas de ter acesso a esses dados. Né? Então, a segurança hoje é bem relevante. Vocês veem o tempo todo aí os hackers tentando invadir STJ, TSE, tentando derrubar serviços, tentando roubar dados para cobrar Bitcoin. Então, tem que ter segurança. A privacidade também, porque muitas vezes eu estou coletando dados aqui que são dados pessoais. E já existem leis na Europa, no Brasil e em vários outros lugares do mundo, onde as multas são enormes se houver vazamento de dado pessoal. Se por acaso tiver um ataque e o hacker passar a ter informações sobre número de cartão de crédito, telefone, e-mail, até mesmo dados médicos, né, da pessoa, então as multas são gigantescas. Tem que ter a privacidade, o respeito à privacidade. E, finalmente, a capacidade de ter uma gestão simples de tudo isso. Né? Quando a gente está falando de muitos dados, às vezes pode ser difícil administrar uma infraestrutura para manter isso funcionando.
ou pode ser difícil manter tudo isso no ar 24/7. Então, tem que ter uma boa gestão. Mas tudo isso não tem sentido nenhum se não tiver alinhado aos processos e áreas de negócio. O Big Data ele nasceu para atender necessidades do negócio. Exemplo, tem uma necessidade do negócio que é de aumentar as vendas. Como é que eu aumento as vendas sem saber quais produtos estão vendendo mais ou quais estão vendendo menos? Sem eu saber o que meu cliente está desejando mais para o Natal. Né? Ele quer comprar mais o meu produto A, B ou C no Natal. Então, tem que ter um estoque maior do produto A, do B ou do C. Então, o Big Data ele tem que te ajudar a responder esses questionamentos. Se não tiver dado lá dentro do repositório para responder a essas questões do negócio, dos processos, seja no nível estratégico, tático, operacional da empresa, não é um Big Data. Ele deixa de cumprir um dos 5 Vs lá, que é o do valor. Bom, estão surgindo termos novos, como, por exemplo, o pessoal às vezes fala lago de dados, data lake, big data. Será que é a mesma coisa? Então, eu trouxe aqui porque o principal termo que o pessoal confunde é o data lake. Data lake nada mais é do que um repositório de dados no formato bruto. Não teve nenhum tipo de processamento em cima daquele dado, da forma que eu capturei é da forma como ele está. Então, é um repositório de dados que eu formo, não necessariamente é um repositório com muito dado, ele pode ser com pouco também, ou seja, nem sempre um data lake é um big data, né? Mas é um repositório onde eu coloco dados no formato em que eu capturei para serem analisados posteriormente. Né? E não necessariamente ele vai ser um big data, ele pode ser só um repositório de dados para eu fazer análise. Aqui eu trouxe para vocês o que era um Big Data até algum tempo atrás. E muitos Big Datas até hoje são dessa forma. Mas não é mais a tendência de mercado ser dessa forma. Você já vê muita Big Data saindo sem estar baseado em Hadoop. Hadoop nada mais é do que uma tecnologia mesmo, que foi criada para armazenar grandes volumes de dados de qualquer variedade, com velocidade, priorizando o valor desse dado e a veracidade dele, ou seja, os 5 Vs do Big Data. Então, como é que eles alcançaram isso? A tecnologia Hadoop, ela faz isso da seguinte forma. Aqui embaixo vocês estão vendo a HDFS, quebrado em vários símbolos aí chamado file, ou seja, arquivos. Ele parte o repositório, às vezes de 1 tera de informação, em 4 menorzinhos que ele chama de file, com 250 GB cada um. Né? Então, tem essas possibilidades de você poder quebrar os seus dados em repositórios menorzinhos, e aí com isso tem maior desempenho. E aí você pega esses repositórios menores, coloca eles para operarem em paralelo, processamento distribuído em paralelo, cada um com um pedaço daquele conjuntão de dados, 1 tera vira 10 de 100 GB, por exemplo, cada um. E eles operam em rede, de forma paralela, né? Cada um processando o pedaço que veio da consulta. Então, tem um grande desempenho aqui e a capacidade de escalar. Se meus dados crescem muito, eu vou colocando mais files aqui dentro. Né, mais pedacinhos. Então, aí o desempenho fica muito relevante. Esse conceito até hoje é muito utilizado, mas nas ferramentas atuais o pessoal chama isso de shard. Né? Cada pedacinho desse é um shard. E o shard, ele tem o shard master e os shards workers, ou seja, os trabalhadores. Né? Então, nas arquiteturas atuais, esses pedacinhos aqui, esses HDFS viraram shards. E aí o que a gente vê? Você tem que colocar uma camada aqui para conseguir consultar de forma integrada os dados que estão espalhados nos diversos pedacinhos. Na arquitetura Hadoop, isso é obtido através de HBase, um produto chamado HBase que faz isso.
Então, ele dá uma visão unificada dos dados que estão espalhados nos diversos itens, né? Nos diversos pedacinhos. Mas, quando dá essa visão geral, o que acontece? Pode retornar um conjunto de dados gigantesco, e aí a consulta ficaria lenta. Por isso que existe aqui um negócio no Hadoop chamado MapReduce, que é a capacidade de eu criar contextos para reduzir a quantidade de dados que vai retornar numa consulta, que é feita com uma tecnologia chamada Spark. Spark é uma forma de eu enviar uma consulta para esse repositório que se utiliza de MapReduce. E esse Spark, ele como se utiliza de MapReduce e ele também opera de forma distribuída em paralela pelos vários processadores Spark, ele consegue rapidamente responder uma consulta na frente, para um BI, para um relatório, para o que for, né? Não vou explicar cada tecnologia aqui, porque eu estou explicando só as principais. Mas ainda existe uma necessidade de todo esse arsenal aqui, ele ter que ser consumido por ferramentas de BI, como o Power BI, o Tableau, ou mesmo o Excel, que é uma ferramenta também de análise hoje em dia. E todas essas ferramentas, elas falam SQL, que é uma linguagem de consulta de dados muito popular. E aí tem uma tecnologia no Hadoop chamada Hive, que faz esse translate. Ele pega uma consulta nesse formato, passa para SQL, e aí com isso todo mundo externo consegue falar com o seu Big Data. Então olha só que trabalho, né? Um trabalho muito grande para que as ferramentas externamente consigam falar com essa arquitetura. Bom, e por que então que a maioria dos projetos de Big Data não saíram do papel, não estão funcionando de forma plena, estão sendo pouco utilizados? Muita gente comprou máquinas gigantescas com arquitetura de Big Data dentro, gastou alguns milhões de reais, não estão conseguindo utilizar. Outros tentaram usar máquinas mais antigas, colocadas em rede. Outros partiram para a nuvem, colocaram Big Data na nuvem, mas o uso é pequeno, ou muitas vezes a complexidade é tão grande que vai morrendo esse Big Data e ele não vai para frente. E a pessoa só fica com o seu Data Lake mesmo, ali com dados, consultando via Power BI, via um relatório, né? Por que os projetos de Big Data estão morrendo aos montes? Porque a complexidade para montar essa infraestrutura que vocês estão vendo aqui é muito grande, é difícil, né? Dá muito trabalho. O negócio muitas vezes não se vê dentro desse Big Data, porque o que acontece? Na maioria dos projetos de Big Data, os analistas eles não vão na área de negócio perguntar o que as áreas de negócio querem. Simplesmente a área de negócio diz que quer um Big Data. Aí o pessoal vai lá, faz uma rotina para extrair os dados na forma que eles estão, dentro dos vários repositórios, e joga para dentro do Big Data. Aí retorna para a área de negócio, está pronto aí para você consumir, né? Não tem um trabalho qualificado de governança de dados para dar um sentido para cada dado que é extraído, né? Então, tudo isso é importantíssimo. E tudo isso é importantíssimo para atender ao negócio. Eu queria fazer uma pergunta para a moderadora, se a qualidade da apresentação está, a voz está chegando picotada ou alguma coisa assim. Yuri, para mim está funcionando normalmente, mas a gente tem tido aqui, teve uma pessoa que falou no início que estava cortando um pouco, mas eu não recebi mais nenhum outro comentário sobre isso, tá? Ok, então vamos continuar. Ok, então o negócio não se vê dentro desse Big Data, isso é chato, porque o negócio precisa ter um fácil uso, democratizado, como disse um cliente numa das apresentações para mim, o acesso democratizado ao dado, né? Se uma área de negócio não se vê naquele dado, isso não vai acontecer, né?
pouco pessoal especializado. Pouca gente sabe montar esse tipo de tecnologia, utilizar. É muita coisa nova, né? Fora do escopo do que o pessoal usa. Então, pouca gente conhece. É difícil encontrar gente. Até mais difícil de encontrar do que o cientista de dados. E é difícil de você captar, enriquecer e manter dados atualizados. Como eles vêm de diversas fontes, estão espalhados, né? O Big Data acaba refletindo toda essa complexidade. Aí fica difícil. E quando a maioria das empresas estão montando seu Big Data, elas montam como uma estrutura paralela à estrutura de dados que ela já tem, né? Isso, na minha opinião, é o principal motivo do insucesso do Big Data em várias corporações. Não é uma arquitetura que você monta complementar que faça uma expansão do que o que você já tem de arquitetura de dados. Você monta algo paralelo. Aí você tem os seus dados operacionais de um lado, dos seus sistemas que vão armazenando informação, e em paralelo a isso um Big Data. E aí esse Big Data você precisa ficar puxando dado do operacional o tempo todo para dentro dele. Isso daí é muito complexo, difícil de se manter. Mal a área de TI consegue manter o que já tem de operacional. Aí vem um desafio de Big Data para montar toda uma estrutura em paralelo a tudo isso. É motivo para fracassar mesmo, ou se gastar muito para conseguir. Então, muita gente tem ido para a nuvem, AWS, Azure e outras, para resolver esse tipo de problema. Mas só jogar a infraestrutura para a nuvem não resolve os demais problemas. O de 1 a 5, por exemplo. Aliás, o de 2 a 5. Né? Então, são várias coisas que tem que se levar em consideração. Né? Então, assim, o que são essas coisas que tem que se levar em consideração na hora de montar um Big Data? Não tente criar uma arquitetura paralela. Pense na sua arquitetura de dados, como é que ela está hoje, e complemente ela com algumas novas tecnologias. E aí crie seu Big Data em cima disso. Hoje já é possível fazer isso. Né? Então, evolua a sua arquitetura para ser um Big Data. Então, se o seu repositório hoje só guarda dado transacional, operacional e algum pouco de analítico, expanda para ele também ser multipropósito. Além de operacional e analítico, ele também tem a capacidade de ter volume, variedade, velocidade em cima desses repositórios, tanto operacional quanto analítico. Aí ele se torna um Big Data. Né? E aí, com isso, você vai reduzir custo, vai reduzir complexidade, porque você vai estar reutilizando o que você já tem. E aí, se você reutiliza o que você já tem, você está reutilizando o pessoal na hora de arquitetar esse Big Data, porque são coisas que ele já conhece, já está disseminado dentro da equipe. Mas, mesmo assim, é importante você tentar construir uma arquitetura que deixe as coisas fáceis para quem vai consumir dados desse Big Data. Tem que abstrair. Ele não tem que entrar em detalhes técnicos para conseguir consumir qualquer coisa. Isso tem que ser muito fácil para ele. E você tem que escolher uma arquitetura de expansão para se tornar um Big Data, onde o licenciamento não limite o crescimento disso para as áreas de negócio. Muitas vezes você acaba escolhendo soluções que são por usuário, muitas vezes, é um exemplo. E aí você comprou para 50 usuários. Aí o seu Big Data fez um sucesso danado na área comercial, que já consumiu essas 50 licenças. E aí você não tem orçamento para levar isso para a área de logística, por exemplo. Aí seu Big Data fica subutilizado. Ele é capaz de crescer, mas por questão de licenciamento, você não consegue levar para outras áreas. Então, cuidado com a forma como você licencia seus produtos de Big Data. Priorize o licenciamento que ocorra por máquina, por core, né, e não por usuário. Isso pode ser um grande problema. E invista muito forte em governança de dados, porque a governança de dados ela vai fazer com que os dados sejam armazenados com um contexto de negócio, que eu saiba para que cada dado serve. E aí, com isso, o consumo vai ser mais consciente desses dados. As pessoas vão saber o que tem dentro daquele Big Data e consumir
da forma correta, né? E a segurança da informação nunca é demais, né? Nem preciso discorrer muito sobre isso, porque você está concentrando todos os seus dados num local só. É ótimo para um hacker, né? Ir num local só e ter toda a informação. Então, isso é importante. Bom, então o que é esse novo Big Data? Onde eu cresço a minha infraestrutura ao invés de criar uma em paralelo? Bom, dentro da sua arquitetura de dados, você tem que passar a adotar um barramento de dados. Algumas empresas já têm, outras não têm. Mas é muito fácil de incorporar um barramento de dados a partir do que você já tem, né? Então, incorpore um barramento de dados para ele ser uma possibilidade de captura de dados na ponta. Os barramentos de dados, os Enterprise Service Bus, os barramentos de dados como um todo, eles já vêm com conectores para você conectar em SQL, em arquivo, em sistema, em ERP, em internet, para captar o dado no momento em que ele ocorre, e isso é muito importante, porque capta no momento em que ocorre, e aí ele vai te permitir armazenar esse dado, né, no momento em que ele ocorre. É aí que vem o conceito de Big Data em tempo real, né? Eu não fico esperando chegar à noite para pegar dado, extrair, colocar no repositório e de manhã utilizar, né? O mundo dos negócios hoje é 24 horas e não é só a pessoa que consome Big Data. Você pode ter, por exemplo, um sistema consumindo seu Big Data para saber, por exemplo, qual é o perfil de um cliente, né? E aí aprovar por meio de si mesmo se aquele cliente vai ter o crédito ou não, né? Isso pode estar armazenado no Big Data. Então, o sistema vai lá, consulta o rating de risco do cliente que está armazenado lá no Big Data e aprova automaticamente. Então, não tem mais esse negócio de agendar captação. Capte no momento que o dado acontece. Barramento de dados que faz isso. ETL não faz isso de forma eficiente, por exemplo. Adote também a capacidade de ingerir dados em bloco, porque muitas vezes a granularidade do dado ela não é de um evento de dado que aconteceu naquele momento, mas todo um conjunto de dados que eu tenho que consumir de uma vez só. Então, ter essa capacidade de ingerir em bloco também. Às vezes, ingerir uma tabela inteira, um banco inteiro. Bom, ou o próprio repositório de dados operacionais está no mesmo local do analítico. Pode parecer estranho isso, mas nas arquiteturas tendência é assim que vai ser. Aí eu não vou precisar nem mais captar o dado, ele já vai existir dentro do meu repositório. Tá? Bom, aí no enriquecimento você tem que ter uma boa solução para quando ele captar o dado, esse dado captado, eu poder construir uma lógica de mapa de tramitação desse dado dentro do meu negócio, né? Entrou um dado de compra, aí eu construo um fluxo visual onde eu digo, esse dado de compra é uma compra grande, aí lá tem uma regra de negócio que eu modelo visualmente. O que é compra grande? Acima de 10 mil. Então, se é acima de 10 mil, ele vai parar na aprovação de um determinado nível de patamar dentro da empresa. Clientes grandes, a área que trata de clientes grandes. Se é uma compra pequena, ele vai para a área que trata clientes pequenos. E assim vai. Você poder trabalhar o fluxo do dado, a capacidade de transformar o dado. Às vezes você recebe CEP e quer gerar todo o cadastro de endereço a partir do CEP. Aí você pode transformar o dado para ter tudo isso. Ou então você recebe o dado no formato de arquivo e quer transformar ele no formato de banco de dados. Então, capacidade de transformar aqui. Então, tudo isso é importantíssimo, você ter essa possibilidade de transformar o dado também. Então, tudo isso você faz com produtos que trabalham a parte de extração, carga e transformação de dados, né? Muitas vezes os produtos de barramento de dados já vêm com isso também, com essa capacidade de fazer isso. Se tiver um produto assim, melhor ainda. Ele é barramento, ele captura, ele transforma, ele enriquece, tudo num único produto, melhor ainda.
né? E ele acaba permitindo você integrar esse dado que está tramitando dentro dele com outros algoritmos, inclusive de inteligência artificial, para qualificar ainda mais esse dado. Por exemplo, imagine que maravilhoso, no momento que o dado de um novo cliente que eu cadastrei entrou, eu já consegui aplicar aqui um machine learning, um algoritmo cognitivo, já para classificar esse cliente, dizer se ele é classe A, B ou C, ou D, né? Então, e aí dá um tratamento diferenciado para ele. Então, tudo isso é importante. Bom, na retenção, eu aconselho que vocês trabalhem com produtos que tenham esse conceito de sharding, né? Ou seja, bancos de dados, produtos de armazenamento de dados, que eles consigam quebrar 1 tera em 4 de 250 GB, em shardzinhos. E cada shard desse, que ele opere como um nó de dados, e esses nós, eles operem em conjunto, de forma paralela, gerenciado por um nó gerenciador, né? Tem um nó worker, nó gerenciador. Então, eles trabalham em conjunto para poder processar o dado em paralelo e assim ter desempenho e conseguir crescer. Cresceu a quantidade de dados, coloca mais nós. E assim vai. E que o seu repositório não seja só SQL, ou que ele não seja só NoSQL, como é o Hadoop. No Hadoop, o que você tem aqui? Ó? Tudo aqui é arquivo, file. Ele é só Hadoop, ele não é SQL. Aí você tem que ficar fazendo pontes de conversão. Pegue um produto que seja as duas coisas, que seja SQL e NoSQL ao mesmo tempo, que eu consiga armazenar arquivo ou dado SQL ao mesmo tempo, né? Então, seja multimodelo, aí você não vai precisar ficar fazendo translate. Tem alguns produtos que, além de SQL e NoSQL, eles também são multidimensionais, eles permitem você armazenar o analítico dentro dele também. É o caso do produto da InterSystems Wires. Então, o dado não precisa sair para um banco multidimensional, ele já está aqui dentro, então aqui dentro eu já transformo ele em fato, em dimensão, aqui dentro mesmo, sem ter que sair do repositório. Isso é desempenho, isso é a capacidade que eu tenho de não ter que ficar gerando fluxos de transformação. E trabalho muito com cache de dados, né? A maioria das consultas elas se repetem muito. Então, coloca ela em cache, em memória, para dar sempre, para se a consulta for a mesma coisa, a mesma resposta, não tem que consultar o repositório. Eu já pego a resposta que já estaria armazenada em memória e retorno. Isso dá muito desempenho. Bom, e os mecanismos de análise, escolha a ferramenta que tem o BI clássico. O BI clássico nunca vai sumir, ele é muito útil para fazer relatório, fazer as análises humanas, digamos assim, arrastar e soltar. E só que não basta mais ter só o BI clássico, você tem que ter a ciência de dados também, ou seja, a capacidade de aplicar algoritmos de inteligência artificial, principalmente de machine learning, para conseguir expandir a capacidade de análise. O cérebro humano, ele consegue analisar um fato sob 5, 6 perspectivas. Um algoritmo de machine learning, de inteligência artificial, ele consegue analisar um fato a partir de infinitas medidas, a partir de infinitas dimensões, a partir de infinitas perspectivas, né? 1000 perspectivas, 2000 perspectivas. Então, ele vai conseguir te dar insights que você nunca teria com o BI clássico. Junte os dois. E o IDC disse uma vez o seguinte, que 80% dos dados estão em formato não estruturado, não estão em SQL, em tabela, mas estão em arquivos, em campos de observação, em forma textual, ou em outros formatos não estruturados por sistema. Então, você tem que ter a capacidade de analisar texto também. É o NLP, que o pessoal chama hoje, processamento de linguagem natural. Ele consegue entender substantivo, adjetivo, relacionamento entre conceitos, entre substantivos, consegue identificar quais são as palavras mais faladas, as palavras que estão conectadas às outras palavras, analisar sentimentos, se é positivo, se é negativo. Então, isso abre um mundo de possibilidades. Então, tem um Analytics que tenha tudo isso também, tá? E que te deixa aberto para você usar a ferramenta de visualização que você quiser, desde o Excel até qualquer outra solução. O InterSystem Iris tem tudo isso.
nosso InterSystems Iris, ele tem tudo isso. Ele é uma plataforma de dados que vai te trazer tudo isso num produto só. Que é exatamente aqui, ó. Ele tem um barramento de dados, né, que consegue capturar os dados no momento que acontece. Ele tem o workflow de dados, que consegue enriquecer os dados, chamar vários programas, orquestrar o dado, dar um fluxo para ele, para preparar esse dado e trazer para dentro do repositório com qualidade. Ele tem o tal dos shardings, que é quebrar o repositório em vários pedacinhos que operam de forma em paralela. Ele tem a capacidade de cache, para colocar tudo em memória. Ele opera dados nos formatos que eles vêm, operacional, em cubo, ele tem o analítico, ele tem o SQL, o NoSQL, tudo dentro do mesmo repositório. Então, seu Big Data fica bem completo. Ele tem a capacidade de interagir dentro do repositório com inteligência cognitiva, inteligência artificial, né? Ou seja, os seus machine learning, deep learning, machine learning, tudo daqui de dentro, em cima dos seus dados, e te dá várias possibilidades de insight. E ele tem ferramentas para você analisar o dado, gerador de relatório, de painéis, tudo via dispositivo móvel ou portal. Né? E você ainda pode colocar essas descobertas tudo como API para ser consumida externamente. Tudo isso em arquitetura de nuvem, ou em arquitetura local, ou em arquitetura híbrida. Né? Tudo dentro de um mesmo produto. Eu vou mostrar para vocês, nesses últimos 5 minutinhos, algumas coisas para vocês verem que não é só papo de slide. Né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá, janela. Vou compartilhar a janela inteira, vai. O moderador aí só me responda se está aparecendo na minha tela já. Ainda não, Yuri, estou aguardando. Dá um delayzinho, né? Quando aparecer. Agora já está aparecendo. Ah, ótimo. Perfeito. É o delay, né? Não é só jornalista da Globo, da CNN que sofre com isso, né? Então, aqui ó, eu quero mostrar para vocês o Analytics cognitivo, tá? Danado. Eu tirei do meu WhatsApp, mas voltou. Deixa eu tirar aqui. Desculpe. Então, vou mostrar aqui o Analytics da InterSystems em ação, Big Data da InterSystems em ação, tá? Vou tirar o som porque eu mesmo vou falar aqui. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a capacidade aqui o nosso repositório de dados, ele está operando aqui 1 bilhão de linhas com apenas 8 cores. Né? É muito eficiente, né? Nenhum Big Data consegue operar 1 bilhão de linhas só com isso, com 8 cores e 32 GB de RAM, tá? Mas a gente consegue. A gente tem aqui uma camada intermediária que coloca dados em cache, que aplica machine learning em tempo real para ver a melhor tipo de consulta e que permite você ter um centro de governança de dados. Você define aqui um significado de cada dado. Você define aqui uma entidade cliente, define uma entidade fornecedor, uma entidade compra. Você dá significado para os dados. E esse significado ele é todo migrado para a sua ferramenta de análise. O nome que você dá aqui em cima é o nome que vai aparecer lá para ele fazer análise. Isso é muito poderoso. Né? Então, vou mostrar exatamente isso agora. Vou ir um pouquinho para frente no vídeo, onde ele mostra exatamente isso. Aqui, tá? Aqui pode estar um pouco desfocado, mas o que a gente tem aqui? A gente aqui tem o desenho visual de um fato do negócio. Por exemplo, venda. E aqui em volta você desenha visualmente as dimensões da venda, né? Local, data, categoria de produto, o que você quiser modelar em volta dessa dimensão de venda, né? Desse fato da venda em si.
Então, e aí você vai modelando, vai executando e já vai te dando os resultados aqui embaixo. Fica muito legal, né, essa possibilidade. Então, você faz tudo isso visualmente, 1 bilhão de linhas rodando atrás disso tudo. Né? Então, isso que é Big Data. Aí você documenta tudo isso e ela vai aparecer do mesmo jeito na sua visualização. Você cria agregações, vendas por período, por soma, por as variações que você quiser. São muitas opções. E aí, quando você vai para a sua ferramenta de visualização, essa no caso aqui é o Tableau, o que você deu de nome lá aparece aqui do lado. Aí você vai clicando e montando todo o seu gráfico. Olha que interessante. Então você democratiza, porque do jeito que fez a governança de dados lá, você agora tem a facilidade de entender o que é aquele dado e criar seu próprio painel. E 1 bilhão de linhas rodando aí, né? Com toda aquela infraestrutura que eu mostrei que nossa arquitetura tem. Né? Isso daí é um exemplo real de uso da arquitetura, rodando a 1 bilhão de linhas. Deixa eu mostrar consumindo no Excel para vocês verem. Aí, no Excel, aparece os mesmos nomes, você clica, ele aparece lá dentro do Excel, né? A quantidade de vendas, quantidade de pedidos, vai clicando, vai aparecendo dentro da sua planilha, né? Os produtos vendidos por quantidade de vendas, por número de pedidos, né? Muito legal, né? Isso é 1 bilhão de linhas rodando, fazendo análise lá no nosso repositório de Big Data e trazendo o resultado aqui no Excel, né? Tá bom? Acho que está tocando algum telefone aí aqui em casa, desculpem o barulho. Então, você tem essa capacidade de criar suas análises contra 1 bilhão de linhas de forma muito rápida. Ok? Isso é fundamental. Bom, tem outros vídeos que vocês vão encontrar nos slides. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Que estão aí, esses slides vão ser compartilhados para vocês. Vocês vão ver que a gente tem vários exemplos de uso de machine learning, do que for, né? De BI, de inteligência artificial, de como fazer relatórios, de como captar, enriquecer e reter dados, de todo o contexto do Big Data, né? Tem vários vídeos lá, ok? Agora eu queria abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer, estou à disposição. Se não tiver mais nenhuma, eu ainda mostro mais um videozinho. Por enquanto, a gente não teve nenhuma pergunta, Yuri. Se você quiser mostrar mais um vídeo, mas, pessoal, podem fazer as suas perguntas aqui na caixinha de perguntas e respostas, tá? Ok, então vou aproveitar para mostrar mais um vídeo aqui que eu gosto bastante. Quando aparecer aí para vocês. Já está aparecendo minha tela? Já está aparecendo, Bruna? Siga ouvi-los. Mas vou seguir aqui. Então, aqui, na parte de relatório, você tem a capacidade de modelar relatório. Tem todo um ambiente de modelagem de relatório. Relatório no Word, em dashboard, onde você quiser, né? É um ambiente muito tranquilo de se modelar dados. E olha só, você tem toda a visualização em tempo real de todos os seus dados. Isso é a parte de relatório, né? Você vai navegando, utilizando. Tá? E aí você vai confeccionando todo o seu relatório sem ter que recorrer à programação, o próprio usuário. Vai arrastando, soltando, fazendo relatórios, gráficos, vendo todo o resultado.
esses relatórios eles podem ficar interativos para o usuário final e tudo mais. Aí. Bem legal. Isso daqui é agendamento de relatório para ele, eu posso agendar para uma vez por semana chegar para o meu gerente, um determinado relatório. Tem todas essas possibilidades, né, aqui dentro. Ok, essa é uma outra possibilidade. Ok. Bom, era isso que eu queria apresentar. Agradeço a vocês aí a audiência e em breve a gente volta com mais um novo assunto. Perfeito, Yuri. Mais uma vez, obrigada. Te agradeço pelo seu tempo e pela sua participação nos nossos webcasts. Pessoal, só um recado rápido aqui. Nessa próxima quinta-feira, dia 19, a gente tem mais um webcast da InterSystems Brasil, tá? Integração inteligente de sistemas, às 11 da manhã também. Então, quem ainda não tiver feito sua inscrição, a gente tem o link lá na nossa página do LinkedIn, tá? E esse conteúdo apresentado pelo Yuri hoje vai ser disponibilizado no canal do YouTube da InterSystems ainda essa semana, tá? Yuri, mais uma vez, muito obrigada. Eu te agradeço muito por mais essa participação e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, tchau.